Olá pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo? Prazer, sou o professor Júlio de Informática. Tá aqui o meu e-mail para vocês, julio.27curso@gmail.com. Se tiverem alguma dúvidas sobre o conteúdo, alguma dúvida de informática, o nosso conteúdo aí, podem me mandar que eu tento responder para vocês. Não sei se vai dar tempo de dar todo o conteúdo, né? Porque hoje a nossa aula é uma aula reduzida, né? Uma horinha. Eu vou tentar abordar algumas coisas que eu acho que é bem importante para o nosso conteúdo, nossa prova de... Quem vai fazer prova sábado e domingo? Só sábado ou só domingo? Sábado, né? Mas domingo também tem, para alguns. Então tá. Então olha só, pessoal, o que eu coloquei aqui? Informática. Lá do nosso edital, nós temos o ambiente operacional Windows, que vocês já sabem, o Word, o nosso editor de texto, Excel, planilha eletrônica, o software de apresentação do PowerPoint, acessos a redes de computadores, vamos fazer alguns comentários, conceito de proteção e segurança em cima da rede, certificação digital, vírus de computadores. Eu coloquei umas setinhas ali, só para a gente meio que acompanhar. Eu vou dar uma atenção nesses minutos que a gente tem, nessa aula reduzida, nesses tópicos aqui, mas vou comentando também no meio alguma coisa, entre os outros ali. Se eu falar do Excel, eu também já vou falar do PowerPoint, também já vou falar do Word. O que a gente tem que ver ali? As nossas guias. Tudo agora está em guias, não é mais em arquivo. Então está nas guias que vocês já devem estar acostumados. Outra coisa que eu percebo, que vocês vão bem no sentido de informática. Vocês são bons em informática. São bons em informática. Todos nós somos bons em informática, a gente utiliza a informática. O brabo é que na hora não tem o PC no nosso lado pra gente... Exatamente. Isso que é... Aí eu vou pra casa e... Pô, eu sabia fazer isso. Porque eu faço aqui no mouse e já tá pronto. Mas aí na hora que tem aquela figurinha na frente, onde que vai, já dá um... eu vou pra casa e eu consigo fazer. Mas infelizmente é assim, né? Mas nós vamos ir bem, com certeza. Então olha só, eu preciso falar sobre o Windows, Sistema Operacional Windows 7 português. Uma coisa que a gente precisa saber do Windows, ele é o gerente da nossa máquina. A gente já sabe disso. Tudo passa pelo nosso Windows. O meu arrastar o mouse, quem está gerenciando isso para nós é o nosso Windows. Então por isso que eu boto aqui, responsável pelas tarefas. Qualquer tarefa. Se tiver um texto lá, que às vezes querem nos pegar de textinho, alguma coisa, memória RAM, a gente sabe o que é uma memória RAM. Lá no nosso computador, quem está gerenciando o quanto que ele vai dar de memória RAM para um processo ou para outro é o nosso sistema operacional. Então só para a gente saber o que a gente está falando. Esse tal de multitarefa, você já está sabendo, um monte de coisa ao mesmo tempo. Multitarefa. Estou escutando uma música, estou trabalhando nas minhas pastas, estou mandando alguma coisa para a impressora. Quem está controlando o nosso sistema operacional Windows? Se a gente está falando só do Windows, então vamos ficar nele aí, não vamos sair dele para não dar complicação. Quando a gente fala desse tal de preemptiva, que às vezes tem uns textinhos lá querendo nos pegar, preemptiva é multitarefa. Várias tarefas ao mesmo tempo. O SO, Sistema Operacional, decide o que ele vai autorizar ou não. A gente pensa, nós temos no nossa cabeça que o Sistema Operacional, o Windows, ele está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Sim, ele está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas lá, quem está controlando isso para a gente é uma unidade de controle, que parece que é tudo ao mesmo tempo, mas tem uma filinha. Primeira execução, segunda execução, terceira. A mesma coisa que eu disser aqui para vocês agora. Pegou fogo, vamos sair correndo. Ou então aquela porta, aquele funil ali, vai todo mundo se bater. Não, fica um na fila, um atrás da outra. Quem está fazendo esse gerenciamento da máquina é o nosso Windows. Tudo por conta dele. Então, multitarefa, um monte de tarefa ao mesmo tempo, mas cada uma na sua execução. A primeira, a segunda, a terceira e assim por diante. O que a gente precisa saber sobre o nosso Windows? A respeito do desktop, área de trabalho. Os nossos ícones, os nossos atalhos, pastas e arquivos, barra de tarefas e botão iniciar. Área de trabalho.
principal está tudo ali na área de trabalho, meus ícones, meus atalhos. Tá? Quando eu instalo o meu Windows na máquina, quase sempre vem o meu computador, o ambiente de rede e um atalho, que é o atalho da lixeira. O atalho da lixeira. Depois nós vamos dar uma atenção especial lá na lixeira. Então, ó, ícones, atalhos, pastas e arquivos, por incrível que pareça, eu vejo em provas assim, o cara botou um atalho lá na área de trabalho, desktop, área de trabalho, mesma coisa aqui na frente, e o cara tem uma setinha, o atalho sempre tem uma setinha, é de baixo para cima ou de cima para baixo? Vocês sabem onde é que tem uma setinha? Da esquerda, isso, para cima. E aí, às vezes, esse desenho do ícone de atalho, ele está virado ao contrário. Isso aqui é um atalho? Não, parece bobagem. Não, não é. O atalhozinho é diferente. Depois, botão iniciar. Parte mais importante do meu Windows. Esse carinha aqui, ó, botão iniciar. Tudo está ali, através dos nossos grupos. Botão iniciar está ali do nosso Windows 7. Nosso computador tem os programas ali, tem as pastas, tem pasta de sistemas, tudo através do nosso botão iniciar. Na esquerda e vou trabalhando com ele. Nossa barra de tarefa, onde está o botão do iniciar, que a gente já viu agora. Localização, permite fácil acesso ao nosso computador, tudo está ali nesse nosso botão iniciar. Vou dar uma atenção especial ali mais adiante nesse painel de controle. Não conseguimos falar tudo, mas nós damos uma passada. Os nossos ícones, os nossos atalhos que estão na área de trabalho. Área de trabalho, leia-se desktop, é a mesma coisa. Pequenas imagens que localizam o desktop. Se eu deletar aquele meu atalho dali, eu estou tirando aquele apontamento. Em algum momento está escrito lá, o apontamento. O apontamento é o atalho, porque ele vai apontar para algum lugar onde é que está esse arquivo. Então, eu tenho um diretório e meu arquivo está lá nesse diretório. Eu não preciso colocar aquele meu arquivo na área de trabalho. Eu coloco um ícone lá que é o meu atalho, onde é que tem a setinha. Então, se eu deletei aquele apontamento, eu não estou deletando o meu arquivo. Eu estou deletando o meu atalho. Então, cuidem isso. Quando se falarem apontamentos para vocês, é o nosso atalho que está apontando para algum lugar. Todos os arquivos e pastas, bem como unidade de disco. Quando eu espeto uma pendrive, espetar uma pendrive, coloquei uma pendrive ali no nossa portinha USB, é uma unidade que vai aparecer para a gente, o F, o G. Então, ó, eu vou enxergar isso, ou vai aparecer aqui na nossa área de trabalho uma janelinha, que a gente diz que essa janela é uma caixa de diálogo. Apareceu uma caixa de diálogo. Opa, espetei a minha pendrive, apareceu a minha caixa de diálogo. E lá nos meus arquivos, unidade de disco, vai estar o disco C, são os programas que estão instalados na minha máquina, ou o disco D, dependendo daquilo, como a gente particionou o nosso disco. Então, unidades, onde vocês verem lá uma letrinha, a unidade do disco, vai aparecer lá nos atalhos. Até botei uma setinha ali do atalho, um atalhinho está vindo ali, eu tenho um atalho. Se eu deletar aquele atalho dali, eu estou mandando aquele apontamento embora. Pode ir até para a lixeira, mas o apontamento foi embora. Lá nos meus documentos, lá na minha pasta, ainda está o meu programa sem problema nenhum. Nossa área de notificação. A área de notificação é isso aqui, ó. Essa bandeirinha que tem aqui embaixo. Tem uma área de notificação. Porque de repente, com certeza, o meu sistema operacional, vou apagar esse aqui. Meu sistema operacional está instalado aqui na máquina. Sistema operacional, estou falando Windows, está instalado aqui na máquina e ele é original, está tudo certinho. Em algum momento tem uma notificação aqui me dizendo que eu tenho que baixar alguma atualização lá da Microsoft. Então as atualizações ou as notificações estão nessa bandeirinha aqui embaixo, bem pertinho do nosso relógio. Também, volta ali, antivírus. Você sabe, né, que o antivírus fica aqui embaixo na barrinha, notificação, o antivírus está ali, ou ele está ativo, ou ele está rodando na minha máquina, mas ele está ali, uma notificação. Pequena área localizada na barra de tarefas, os meus programas estão abertos aqui embaixo, como por exemplo agora estou usando o PowerPoint, está aberto aqui na barra de tarefas. O antivírus, notificação, relógio, tudo ali na nossa barra de
notificação. Tá aqui, ó, botão mostrar área de trabalho. No nosso Windows 7, aqui no cantinho, tá, tem uma areazinha, retângulozinho bem pequenininho, aquilo ali eu mostro a área de trabalho. Tá? Não sei se vocês já usaram em casa, tá? Tem gente que faz assim, tem um monte de coisa aberta aqui assim, e ele vai fechando tudo para poder visualizar. Se eu for aqui nesse cantinho, tem um íconezinho que é a área de trabalho. Aí ele volta para o desktop, tá? Tudo aqui. O nosso Windows Explorer, tá? Nossa telinha ali que está na barra de tarefa. Estou explorando as minhas pastas do Windows. O que faz o nosso Windows Explorer? É uma ferramenta que está explorando as nossas pastas, tá? Que depois nós vamos chegar. Então a nossa tela do Windows 7 está mais ou menos aqui. Cada um com uma configuração diferente. Mas tem o nosso botão iniciar, tá? Tem a barrinha aqui de notificações, tá? Nossas ocorrências do nosso sistema operacional Windows. Tá? O que são janelas? Tá? Áreas retangulares que a gente já sabe, com 2 cliques a gente consegue abrir essa nossa área. Eu não sei se vocês já fizeram algo parecido com isso. Ó. Minha tela está aqui. Botão minimizar, botão maximizar e o botão fechar. Tá? Se eu pegar e clicar aqui, obviamente nós vamos minimizar, nós vamos maximizar e nós vamos fechar. Mas se eu clicar aqui em cima, a barrinha, 2 cliquezinhos duplo, é a mesma coisa do maximizar. Eu vou abrir a minha tela. Tá? Então, 2 cliquezinhos ali, eu consigo abrir a minha tela também. Tá? Na verdade, ícones e janelas são a mesma coisa, tá? Só que de uma maneira diferente. Tá? Apenas representam um objeto. Pasta, um arquivo. Em algum momento querem nos pegar assim, dentro dos meus arquivos estão as minhas pastas. Não, né? Dentro das minhas pastas estão os meus arquivos. Tá? Ícone é uma representação mínima, apenas mostra o objeto. O ícone está ali, pode ser uma representação daquele objeto, tá? E também pode ser um apontamento, como se fosse um atalho, que vai me mandar para algum lugar. Tá? Então ali, ó, ícone é uma representação mínima, apenas mostra que o objeto existe. Janela máxima mostra também o conteúdo daquele objeto. Então, eu abri a minha janelinha, eu tenho as coisas lá dentro da minha janela. Tá? Nossa barra de título, tá? Barra horizontal, apresenta o nome daquela janela. Claro, abri a minha janelinha do Explorer, está mostrando o nome da janela onde é que eu estou. Tá? Ícone de controle, apresenta as funções mais comuns daquela janela, forma de menu. Tá? Um duplo clique nesse ícone significa fechar a janela. Vou lá em cima e fecho ela. Tá? Coisas do nosso Windows, sistema operacional. Isso aqui, minimizar, maximizar, em algum momento, essa telinha aqui, tá? Que a gente já está acostumada, minimizar, maximizar e o botãozinho de fechar. Em algum momento, esse carinha aqui do meio modifica, né? Já perceberam isso? Modifica, né? Aqui, quando ela está fechada, em algum momento ela vai virar 2 assim, né? Uma sobre a outra. Tá? Então, quando ela tiver uma sobre a outra, tá lá, ó. Agora ele está... ficou muito em cima, né? Vamos vocês enxergam. Tá uma em cima da outra. Se a gente encostar o nosso mouse ali, tá? Restaurar o tamanho. Quer dizer que eu vou voltar ao normal. E o nosso xizinho vai fechar e o minimizar ele vai vir aqui para baixo. Então cuide isso aqui, ó, quando tiver assim ou quando tiver só o quadradinho. Tá? Cuide para não cair nessa pegadinha aí. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Então vamos lá, botão de comando. Quando falar em botão de comandos, pra gente é aqueles 3 botãozinhos que estão aparecendo lá em cima. Tá? Botões formados normalmente para minimizar, sinal de menos, maximizar e fechar. Todos os produtos da Microsoft, tá, tem esse minimizar, maximizar e fechar. Em algum momento, todos os produtos da Microsoft, quase que na maioria, se eu clicar no meio aqui e der um Alt F4, ele vai fechar os comandos. Tá? Alt F4. Tá? É como se fosse um fechar. Até para pegar no nosso iniciar e desligar o nosso computador. Tá? Se eu estou fechando todas as minhas janelas, se eu for lá e fizer um F4, ele vai tentar fechar para a gente. Tá? A nossa barra de status, até coloquei aqui, ó, prestar bastante atenção,
nas janelas apresentaram nossos concursos. Representam bastante informações importantes que precisam na nossa janela. A área da parte inferior da janela que apresenta informações referentes ao estado, conteúdo. Tá? Então, se eu abrir uma janelinha aqui, em algum momento aqui embaixo vai aparecer algum conteúdo dessa minha área que está aberta. É o meu PC, é o processador que eu tenho, é o quanto de memória que eu tenho. Está aparecendo alguma coisa referente a essa janela que está aberta. Como são muitas informações, eu acho que também tem bastante conteúdo. 12 questões para alguns, 10 para outros e 7 para outros, né? 12, 10 e 7. Tem um aí que só tem 7 questões de informática. Mas eu não sei se é pior ter menos questões de informática ou mais. Porque aí, todo aquele conteúdo em um pedacinho só. Então é meio complicado. Então, olha só. Grupos importantes dentro do nosso sistema operacional. Windows, estão falando. O nosso painel de controle. Se eu for remover algum arquivo, remover um arquivo não. Se eu for remover algum programa, software, adicionar algum programa, eu vou lá pelo painel de controle. Já diz tudo, as informações do nosso painel de controle. Uma grade central de controle do Windows. Deixa eu ver se eu botei a foto. Está aqui, Ajuste da configuração, sistema de segurança, fazendo um backup, rede de internet, fazer uma conexão, hardware e software que estão instalados na minha máquina, os programas, desinstalar ou instalar um programa através aqui, porque não é simplesmente eu chegar lá num ícone que está na minha área de trabalho, clicar nele e deletar. Eu deletei aquele ícone, mas eu não removi o meu programa. Vocês já estudaram, tomara que sim, lá do sistema operacional, desfragmentador, ScanDisk. Já estudaram? Mais ou menos? Mais ou menos. O que faz um ScanDisk na minha máquina? ScanDisk, já ouviram isso aí? Já, né? O que faz? Não lembro, mas se cair então nós estamos... O que faz o ScanDisk na minha máquina? E agora? O que faz? Tu sabe o que faz? Não, tu não, né? O que faz o ScanDisk na minha máquina? Não faz a limpeza? Faz a limpeza. Primeiro ele varre, e vai verificando alguns arquivos que estão danificados. Depois eu posso rodar o desfragmentador. Isso leva um tempo, né? Porque olha só, se eu pegar o meu programa que está instalado ali na minha máquina e simplesmente deletar ele, eu tenho um disco. Um disco onde é que estou guardando minhas coisas. Então ele tinha um pedacinho aqui, ele tirou aquele cara que estava naquele pedacinho e aquele pedaço ficou um buraco. Então quando eu for instalar um outro programa, eu preciso de um pedacinho maior que esse. Um pedacinho que vai mais ou menos até aqui assim. Então na hora de colocar aquilo, eu não entro aqui. Então eu pego um espaço e aqueles pedaços vão ficando espalhados no meu HD, no meu disco. O que faz o meu ScanDisk, o que faz o meu desfragmentador? Ele pega esses pedacinhos e junta todos. Então o meu disco, aquele monte de pedaço que eu estava perdendo, agora eu tenho de novo. Então mais adiante a gente vê isso aí mais detalhado um pouquinho. Então tudo isso aí eu faço através do meu painel de controle. Eu tenho contas de usuários e proteção. Então eu tenho algum usuário que vai logar na minha máquina, fazer o login, vai logar na minha máquina, vai pegar os arquivos que estão aqui dentro, e eu quero que ele não veja todos os arquivos que estão lá dentro. Então eu posso configurar ele através do meu login. Relógio, idiomas, facilidade de acesso. Então, ajuste e configurações no meu computador. Onde é que eu vou fazer ajuste e configurações no meu computador? Através do meu painel de controle. O ScanDisk está aqui, Sistema de segurança, fazer backup. Opa, eu estou numa figura, aí fica difícil. Está aqui. Sistema de segurança, verificar estados do computador, fazer backup, encontrar e corrigir problemas. Encontrar e corrigir problemas. Em algum momento eu vou rodar o meu ScanDisk a partir daqui. Eu vou chegar ali mais além, tem uma fotinho bem certinha para vocês darem uma olhada. Então tudo através do painel de controle. A pergunta que mais eu vejo por aí é o seguinte: eu vou fazer atualizações no meu sistema operacional, eu vou fazer backup dos meus arquivos, tudo isso através do meu painel de controle.
Tá? Então, vou remover um arquivo através do painel. Vou remover um programa através do meu painel de controle. Porque arquivo eu posso chegar lá e deletar e mandar ele embora. Tá? Então, olha só. Aplicativos, aí nós vamos chegar lá no backup e desfragmentador. Aplicativos que acompanhem meu Windows. Sistema operacional traz com ele uma série de aplicativos. Tá? Primeiro programa a ser executado é o Windows Explorer. Estou explorando as minhas pastas, estou explorando meus arquivos. Se eu comprar um computador, ele vai dizer assim, tem um computador de R$2.000 e tem outro computador na mesma loja que ele custa R$1.600, igualzinho, a mesma configuração de memória e processador. E aí alguém vai dizer assim, esse custa R$2.000 e esse custa R$1.600. Pô, tá igualzinho. Claro, eu vou comprar o de R$1.600, pô, é mais barato, só que o de R$1.600 está bem pequenininho lá, sem sistema operacional. Sem sistema operacional. Sistema operacional é o cara que está gerenciando a minha máquina. Se eu não tiver sistema operacional, não vou ter as coisas que acompanham junto no meu sistema operacional. Aí alguém vai me dizer, mas aí eu pego e coloco um sistema operacional pirata. Sim, mas ele colocou, né? Então ele vai ter um sistema operacional. Então, de vez de pagar R$1.600, ele pagou R$1.610. Tudo bem, mas ele tem um sistema operacional. E lá dentro do meu sistema operacional tem o meu Windows Explorer, que é o cara responsável por organizar minhas pastas e os meus arquivos. Estou explorando o meu Windows, o Windows Explorer. Então, olha só, programa que vai acompanhar o meu Windows e vai fazer o gerenciamento. O meu sistema operacional, o Windows, fazia o gerenciamento do processador, faz gerenciamento do processador, gerenciamento da memória RAM. Agora o meu Windows Explorer, não é o sistema operacional, está explorando e fazendo gerenciamento dos meus objetos que estão lá dentro. Quando eu faço um Ctrl+C ou Ctrl+V, quem está gerenciando? Meu Windows Explorer. Está gerenciando os meus conteúdos, os meus arquivos, minhas pastas. Tem uma interface é o desenho, fácil de manusear. Então tudo que está no lado da esquerda, minhas pastas, clico aqui, aparecem meus arquivos no lado da direita. Meus arquivos e pastas. E aqui diz como se fosse uma árvorezinha mesmo, né? O lado esquerdo tem um painel com todas as pastas do meu computador. Se tiver o meu maisinho, eu vou abrindo, pasta por pasta, como se fosse uma árvore. E tem minhas subpastas embaixo. Que é isso aqui. Estou com o meu Windows Explorer aberto. Tem as minhas pastas. Cliquei numa pasta está aqui. Meus arquivos estão dentro dessa pasta. Deletei a pasta. Obviamente, se deletou a pasta, já era. Meus arquivos vão todos embora. Então, isso aí faz parte de acessórios do meu Windows, dentro do meu Windows Explorer. E aqui estão as ferramentas do sistema. Através do meu botão iniciar, programas e acessórios, se eu quiser ir. Nesse grupo vai estar o ScanDisk, varre o meu disco magnético. Quando eu falo aqui disco magnético, aí também eu botei disquete, HDs, qualquer coisa, qualquer periférico que está conectado na minha máquina. Não necessariamente o da minha máquina, porque o disquete não faz parte da minha máquina. Disquete, o CD, a minha pendrive. Então eu direciono, quero rodar um ScanDisk em cima do meu HD. Clico com o botão direito, posso rodar. Quero rodar um ScanDisk, em cima da minha pendrive. Minha pendrive não faz parte do meu PC, mas ele é um disco que eu coloquei ali e tem meus dados. Posso rodar também. Em busca de erros lógicos ou erros físicos no setor. Esse setor é o meu disco, que é assim, e o setor tem suas partezinhas ali, um monte de rodelinho. Então, meus arquivos estão instalados aqui, ele está verificando se tem erro em algum desses arquivos, em algum desses setores. Eu vou lá e tento corrigir. Em algum momento, não pense que eu vou rodar o ScanDisk e o meu HD, a minha pendrive, está com algum problema não lógico, em si um problema de meu HD, assim como a minha pendrive. Vocês já perderam alguma pendrive no sentido de pegar daqui da máquina e tirar assim? Tirei, já era? Já perdeu? E aí desde então tu só tira com o botão direito, remover arquivo. Aí alguém diz, isso aí é bobagem. Até perder, né? Porque olha só, tá passando uma corrente elétrica ali, tá passando uma correntezinha. Então se eu simplesmente puxar, ele tá valendo. Talvez nunca vai acontecer nada.
mas depois que eu perder os meus arquivos, mas o meu ScanDisk ele não vai recuperar, ele vai recuperar os arquivos. Depois que eu puxei, já era. A mesma coisa do HD. Talvez tenha algum problema no HD, que é um problema eletrônico, ele não vai resolver. Ele vai resolver algum problema lógico de erros lá do meu setor, do meu HD. Cuide com isso. O nosso desfragmentador, só para ter uma diferença de desfragmentador e o nosso ScanDisk. O nome já diz, vai reagrupar, se eu souber isso aqui está pronto, vou reagrupar aqueles pedacinhos que eu tentei, que eu rodei no meu ScanDisk e ficou os buracos. Então ele vai fazer um disco só, vamos dizer assim, está reagrupando os pedaços. Fragmentos dos arquivos gravados no disco, unindo em linha para que possam ser lidos com mais rapidez. Em algum momento, eu estou rodando lá o meu HD e estou pegando meus arquivos. Se eu tiver que pular muito, olha só o tempo que está perdendo. Se eu reagrupar tudo isso, é mais fácil de pegar os meus dados que estão lá dentro. E aí alguém vai me dizer assim, alguém de vocês já perdeu a máquina por causa de um vírus? Por causa de um... Não? Não, né? Desculpa, mas infelizmente vão perder. Desculpa, né? Desculpa, eu vou bater assim. Equipamento eletrônico, televisão. Opa, a televisão está funcionando tudo perfeitamente. Desliguei no outro dia, 2, 3 horas, vou ligar, já era. Porque aqui, em algum momento, tem algum arquivo que eu gravei na minha máquina, peguei um vírus, alguma coisa, e esse vírus que eu peguei é num arquivo importante. Talvez eu possa perder e eu vou ter que formatar e já era. Então... seria bom, a gente não está acostumado, mas seria bom através das ferramentas do sistema, através dos acessórios que o Windows nos proporciona, rodar um ScanDisk na minha máquina uma vez por mês, uma vez por semana, mas a gente não tem tempo disso, né? Não tem tempo, mas seria bom. Quando um arquivo é gravado no meu disco, aí se alguém perguntar aqui vocês, disco, o HD, o Winchester ou a minha pendrive, tudo a mesma coisa, utiliza normalmente vários setores, vários pedacinhos para guardar alguma coisa. Se ele não tiver agrupado, vai pegar um pedaço aqui, vai pegar um pedaço aqui, e na hora de ler isso aí, opa, eu estou fazendo uma volta, pega um pedacinho aqui, pega outro pedacinho aqui, olha a demora que ele vai proporcionar para a gente. Demora proporcionar de ruim, né? Não de bom. O fragmentador corrige isso, os pedacinhos, juntando os setores de um mesmo arquivo, para que a gente possa ler e girar poucas vezes o meu HD. Se vocês pegarem um HD, hardware, uma coisa assim, é um disco que tem uma pinça que está rodando assim em cima do HD. Então, em algum momento ele tem que ir lá, pega lá no final, vai até o final, volta, vai até o final, volta. Se está reagrupadinho, opa, o espaço que ele vai levar é muito menor, o tempo que ele vai levar para pegar os arquivos é muito menor. Então pense, desfragmentador, está reagrupando, ScanDisk, estou correndo o meu HD para ver se não tem erros lógicos. Então seria uma sequência. Tem gente que diz, eu faço o ScanDisk e depois executo o desfragmentador, ou só executo o desfragmentador, contando que a gente utilize ferramentas dos sistemas para fazer um gerenciamento do meu HD. Isso tá valendo porque o meu HD vai ficar sempre limpo. E não é esse sempre limpo de questão de, vou pegar e deletar alguma coisa da minha máquina. Não quero deletar os meus arquivos, eu quero reagrupar os meus arquivos, para uma melhor velocidade para pegar os arquivos e pastas que estão lá dentro. Limpeza do disco, ajuda a liberar espaço no meu disco rígido. Ele vai fazer uma varredura e vai deletar aqueles arquivos, vai apontar para a gente aqueles arquivos que ele pode deletar. Porque não sei se vocês já perceberam, se eu estou trabalhando lá no meu Word, no meu Excel, na minha pasta de trabalho aqui, vou lá na minha área de trabalho, pego um arquivo que está no desktop e marco ele e dou um delete. Foi embora, foi para a lixeira. Com Shift também não vai para a lixeira, vai direto. Esse arquivo eu consegui deletar e não tinha problema nenhum. Depois liguei a minha máquina e em algum momento eu vou achar que esse arquivo, eu tenho esse arquivo, não tenho mais. Mas ele não está fazendo falta para o meu sistema operacional. Se eu for lá no meu Windows da minha máquina, não nos meus documentos, lá no Windows, no disco C, o Windows, onde é que eu instalei o meu programa, e tentar deletar algum arquivo que é do sistema, ele não vai deixar, porque está usando aqui, ele já é um cara
meio que esperto. Está usando aqui, pô, se eu deletar esse cara, depois não vou conseguir ligar a minha máquina. Tá? Então, cuide nessa hora de deletar algum arquivo. E esse cara aqui, que é uma ferramenta que vem no nosso sistema, ele vai fazer uma limpeza e vai deletar aqueles arquivos que realmente ele pode mandar embora. Tá? Acessórios são pequenos aplicativos com função bem práticas ao usuário. Nossos acessórios que acompanham o Windows, calculadora, Paintbrush, programa utilizado para pintar e fazer bordinhos, bloco de notas. Esse nosso bloco de notas é um Word piorado, né? É muito piorado, né? Não tem nada. Tá? Mas olha só, comprei uma máquina, comprei um PC, tá? E não instalei o pacote Office, Word, Excel. Só vem com meus acessórios. Poderia fazer, eu digitar alguma coisa lá dentro desse bloquinho de notas, tá? Mas não posso inserir imagem, é um texto. Por isso que a extensão dele, quando a gente se salva, o nome do arquivo, TXT de texto. Tá? Acompanha os acessórios do Windows. Tá? Ainda no Windows, o nosso Windows Explorer está acompanhando, está vindo junto. É o cara que precisa para a gente poder explorar as nossas pastas. O que ele faz? Copia, move, pode remover, pode apagar o arquivo, pode apagar os diretórios. Tá? Tudo isso eu estou fazendo através do meu Windows Explorer. Tá? Um acessório. Uso dos comandos de edição, copiar, colar e recortar, que vocês já estão carecas de saber. Careca no bom sentido, tá, cara? Eu também tô malzão aqui, mas é que eu tô de frente, parece que não dá nada. Tá? Então, olha só, recortar, copiar. Eu sei que vocês já estudaram, né? Vou estudar um pouquinho mais. Não, amanhã não dá mais, tem que ser hoje de noite. Vou estudar um pouquinho mais dos atalhos, né? Porque às vezes cai atalhos. Então, deixem para estudar aqueles atalhos que vocês não costumam trabalhar com eles. Tá? Não costuma trabalhar quase nada com eles. Tá? Como, por exemplo, se eu perguntar para vocês o que é o Ctrl+P? Todo mundo vai saber. Imprimir, né? Porque alguém vai dizer, mas lá está o Ctrl+I e alguém vai, imprimir. Não, P é de printer, o I é de itálico. Então, em algum momento isso aqui a gente já sabe. Então, aqueles que a gente não sabe, tem dúvida, dá uma olhadinha. Tá? Lá no meu Windows Explorer, tá? Eu estou trabalhando com isso, com as funcionalidades no meu Windows Explorer, coisa que ele vai fazer para nós. Se eu não tiver o acessório Windows Explorer dentro da minha máquina, como é que eu vou copiar, como é que eu vou renomear, como é que eu vou deletar um arquivo? Não posso. Tá? As nossas operações com pastas e arquivos, pastas, mesma coisa no sentido de operação. Toda a informação gerada pode ser um meio de um programa, um aplicativo, que nós vamos gerar e guardar dentro de um arquivo. Tá? E a pasta, uma forma usual de organizar alguma coisa. Pô, imagine se a gente fosse fazer uma bagunça lá no nosso Windows Explorer, jogar tudo para dentro, não em pasta, pegar a pasta, renomear para pasta X, pasta Y. Pô, que zona na hora de procurar alguma coisa. Tá? Então, por isso tem aquele nome. Meus documentos, tá? Minhas fotos, minhas imagens, tá? Crio uma outra, vou guardando lá dentro. Tem gente que tem uma zona mesmo, mas aí então não, né? Quase, né? Ó, nome dos arquivos ou pasta poderá ter até 255 caracteres. O nome dele, tá? Minha pasta Meus Documentos poderia ter 255 caracteres. Que para nós, isso aqui alguém vai dizer, pô, mas que bobagem isso aqui. Lá no meu Windows System, tem pastas do meu Windows que tem quase isso aqui, tá? De tamanho, tá? Tamanho de caractere. Tá? O nome vai ser atribuído por nós quando a gente salvar um arquivo. Qualquer nome obedecendo até esse tamanho aqui, pode ter espaço sem problema nenhum. E a extensão quem vai colocar é aquele aplicativo daquele software que eu estou usando. Só veio um arquivo lá daquele bloco de notas, TXT. Só veio um do Word, Doc, DocX e assim por diante. Estou usando o meu Windows Explorer. Uma atenção especial à lixeira, que é um acessório. Lixeira é um acessório, já está vazia aqui. Uma pasta especial do Windows. Quando eu peguei, nosso ícone se encontra na área de trabalho, é o ícone mesmo da pastinha. Se eu tentar deletar essa lixeira de lá, não vai sair, lá da área de trabalho. Mas pode ser acessada pelo Windows Explorer. Se a gente for esvaziar a lixeira,
pelo sistema operacional Windows, deletei da lixeira, eu não tenho mais como recuperar. Tá? Eu faço uma comparação assim. Nós temos lá o lixo na nossa casa, tá no cestinho ali, tirei e coloquei no cestinho. Peguei aquele cestinho e joguei lá no prédio ou na rua, lá na lixeira. Até o caminhão do lixo recolher, ele tá lá. Esqueci de alguma coisa, vou lá, vou ter que pegar. Mas se ele levou dali, ele vai levar para um depósito, não sei aonde. Eu nem sei onde é que é o depósito. Alguém vai dizer, mas eu posso ir lá no depósito procurar. Pô, mas aí vai ser difícil, né? Vai ter um monte de coisa junto. Então, olha só, se eu deletei da lixeira, ele foi embora. Mas se eu não, através do meu sistema operacional, eu não tenho como buscar mais. Mas eu tenho alguns softwares de recuperação que eu consigo buscar esse arquivo. Consigo. Mas ele não está instalado na minha máquina. Alguém vai ter que instalar na máquina, sofrer uma atualização para poder pegar esse arquivo. Então, cuide se alguém perguntar, excluiu da lixeira. Permanente, excluiu da lixeira, já era, foi embora. Deletou meu arquivo e foi para a lixeira. Se eu não deletei da lixeira, ele ainda está lá. E está aqui, condições de exclusão definitiva de pasta ou arquivo do HD. Pastas ou arquivo do HD, disco rígido. Qualquer forma de exclusão, mais a tecla Shift. Então, se eu segurar o Shift e marcar o arquivo e der um delete, ele não passa pela lixeira, ele vai embora e eu não recupero ele mais. Excluir da lixeira ou esvaziar a lixeira, foi embora do meu HD. Prioridade, não mover arquivo para a lixeira. Lá na minha lixeira, pegar a minha área de trabalho aqui, minha lixeirinha está aqui, botão direito dela, eu tenho as propriedades da lixeira. Então, olha só, nas propriedades da lixeira, quando eu instalei meu sistema operacional, ele diz aqui, tamanho personalizado de tantos megabytes na minha lixeira. Aqui não está marcado, não mover arquivos para a lixeira, remover arquivos imediatamente. Então, ele já é um cara esperto, quando ele instalou isso aqui na nossa máquina, ele já não marcou esse cara aqui, porque se ele marcasse, não adiantava o meu, ia direto. Exibir caixa de diálogo de confirmação de exclusão. Por isso que ele pergunta, vai mandar para a lixeira? Se quer deletar, sim ou não? E aí eu digo que sim. Então, se eu alterar essa configuração aqui, não mover, ou o tamanho personalizado for mínimo aqui, o que vai acontecer com a minha lixeira? Eu coloquei um monte de documento lá para dentro da minha lixeira. Um monte, 20. E o espaço que a lixeira tem é um pedaço do HD, para guardar alguma coisa. O espaço da lixeira é pequenininho. Então, se eu deletar um arquivo novo agora, ao invés de mandar ele para a lixeira, realmente esse novo ele vai para a lixeira. Mas o mais anterior lá, o mais velhinho, ele vai mandando embora. Eu tenho um arquivo de 2002 na lixeira, mandei um de 2012, ele vai copiar aquele 2012, mas 2002 lá ele vai mandando embora, porque o espaço da lixeira é pequeno. Prioridade de tamanho máximo da lixeira com 0% do HD. Tirei lá na propriedade o valor que eu tinha destinado à lixeira. Então, mesmo fazendo pergunta, ele não vai colocar na lixeira. Quando vocês deletam, olha aqui, arquivo do HD. Quando vocês deletam um arquivo da pendrive, ele vai para a lixeira ou não? Não, né? Porque é um periférico que está colocado ali. Não vai para a lixeira. Cuidem disso. Por isso está escrito aqui, HD, as condições de exclusão do meu HD. Então, não interessa o disco, é meu HD. Pessoal, olha só. Como o nosso tempo é curto, né? O que eu fiz? Fiz um pedacinho do Windows, mais ou menos numa sequência. Sequência que eu digo é o seguinte: se eu não tiver o Windows na minha máquina, não vou trabalhar. Então, olha só. Depois disso aqui, eu tenho um pedaço que é do nosso, esse carinha aqui. Que, seguindo o nosso andamento ali, eu acho que é um cara importante pra gente olhar. Como é que tá o nosso tempo aí, meu querido? Posso falar? Não posso falar muito. Então, olha só. Planilha eletrônica, nosso pacote Office. Então, olha só. Todo mundo conhece o nosso Excel, 2007, que é o que está lá no nosso edital. Que eu digo aqui, vocês aqui com certeza vão saber, a nossa batalha naval, né? O lugarzinho onde é que tem, matriz, linha e coluna, preciso disso.
Cada pedacinho desse aqui, pedacinho que eu digo início, inserir, layout, isso aqui são os grupos. Tá? Antes a gente tratava isso aqui como os menus, agora são os grupos. Tá? Início, inserir, layout, fórmulas e dados, tá? Dentro da minha pasta. A minha pasta, um pouquinho diferente lá do nosso Word, quando eu pego um arquivo que é a minha pasta, sempre vem plan 1, plan 2 e plan 3 de planilha. Sempre vem essas três. Posso incluir quantas eu quiser, só não vão querer pegar vocês, tá? Lá na prova, a minha pasta está aqui e aqui embaixo está escrito planilha 1, planilha 2 e planilha 3. Quando é planilha 1, planilha 2 e planilha 3 por extenso, isso aí é do Calc do BR Office. Tá? Pode estar a telinha muito bonitinha e aqui embaixo planilha para querer nos pegar. É plan mesmo. Plan 1, plan 2, plan 3. Depois a gente bota o resto. Não vamos achar que é planilha. Às vezes alguém quer nos pegar. Tá? Então, nossa carinha do Excel. E aqui, ó. Célula ativa. Aquele carinha, mesma coisa que eu fizesse aqui. Vamos abrir um aqui porque eu acho que fica melhor para vocês visualizar. Tá? Nossa célula ativa. Se em algum momento está escrito lá, através da célula ativa com mais a célula de número tal, eu faço alguma coisa. Célula ativa, onde é que ele está parado? G14. G14. Ali está o carinha, está marcadinho ali, célula ativa. Se eu sair dali e subir e vier para cá, minha célula ativa marcada agora é a D2, tá? Para fazer alguma coisa. Então, sempre vai ter uma referência, através da célula ativa, tal coisa. Tá? Referência de células, coluna versus linha, indica a célula que eu estou parado atualmente. Então, se eu parei na A1, e no cantinho vai ter o meu A1. Rótulos das linhas, tá? Numeração. Barra de planilhas, planilha 1, planilha 2, planilha 3. Tá? A rolagem que a gente já está acostumado. Tá? E as barras de fórmulas que a gente precisa. F de X, a fórmula de X que eu estou utilizando. Tá? Só uma apresentação, para vocês não se perderem. Tá? E a gente sabe que a nossa pasta, tá? Quando eu salvar, eu vou levar todas as planilhas junto. Tá? 1, 2, 13, quantas eu tiver, com renomear as planilhas e assim por diante. Tá? Então, tudo foi criado, tá? Dentro de uma pasta. Levei a pasta, estou levando tudo junto. Tá? Minha pasta, depois eu vou salvar como, vou tirar aquele nome de pasta 1 e vou colocar qualquer nomezinho para ela. Tá? Dentro de uma planilha estão as colunas, linhas e células. Tá? Peguei a minha pasta, que é uma planilha. Tá? Quando eu salvei ela, estou levando tudo junto. Tá? Deixa eu pegar um... Se eu perguntar para vocês, você sabe quantas linhas e quantas colunas existe aí no Excel? Às vezes tem uma pegadinha dessa aí que... Sabem? Quantas linhas e quantas colunas? Não, não sabe. Pô, já vi isso aí em prova que parece uma bobagemzinha, mas tá aqui, ó. Ó. Coluna, espaçamento entre vertical, colunas do Excel, ela vai do A até o XFD, do A até o XFD, tá? Eu vou voltar aqui, tá aqui, ó, do A até o XFD, a última lá, tá? E a linha 1.048.576, tá? É isso mesmo, tá? O cálculo também tem isso, tá? Linhas, tá? Então, isso aqui é a quantidade de linhas que ele tem. Quero mais que isso. Pô, não vai ter mais que isso. Tu vai ter em cada pasta, em cada planilha, tu vai ter isso aí, em cada planilhazinha. Pode ser, já vi esse verso aí, alguém perguntar quantidade de linha, quantidade de colunas. Tá? Então, olha só, tem um lugarzinho aqui que eu consigo ver direitinho. Aqui, ó. Se vocês forem aqui, nessa junção que a gente diz, ó, aqui tem uma junção 1 e A. E aí tem um quadradinho e tem uma barrinha fechada aqui. Não sei se você é um carinha cortado. Se eu for ali em cima e colocar o nosso mouse ali, bem naquele cantinho e segurar lá em cima mostra, ó, 1.048.576 linhas versus 16.384 colunas. Porque a minha planilha está toda marcada. Tá? Eu já vi em vários momentos alguém dizendo, mas como é que eu faço para marcar toda a planilha? Tá? Eu quero pegar toda a planilha e quero um simples bordinha na minha planilha. É só encostar o mouse aqui em cima. Eu segurei
o botão esquerdo do meu mouse para mostrar o linhas e colunas. Mas se eu marquei na junção, eu marquei tudo da minha planilha. Toda a minha planilha está marcada. Da primeira até a 1.048.000, né? Tá marcadinho. Então, mas aquela pontinha, sempre o primeiro do Excel, a pontinha lá da seleção vai ficar desmarcada. Tá? Desmarcada no sentido de não visualizado, mas ela tá marcadinha. Tá? Mesma coisa que eu chegar aqui, marquei esses caras aqui, todo esse quadrado. Parece que não está marcado, mas ele está marcadinho. Tá? Então isso aí só que em algum momento pode ter esse nome de... Pode ter esse nome não, pode ter quantidade de linha e coluna. Tá? Quando eu abro sempre o Excel 2007, ele vai trazer essas 3 planilhas ali. Plan 1, 2 e 3. Ah, mas vem com 8. Não, vem com 3 aberto. Posso inserir mais. Plan 1, 2 e 3. Ah, se eu quiser colocar mais, eu posso colocar, sem problema nenhum. As colunas, 16.384, tá? Do A até o XFD, que é aquele coisa que eu parei lá em cima, 1.048.576 total de linhas e total de colunas 16.384. Aquela marcação que eu fiz, o carinha ali de cima tá desmarcadinho. Linha versus colunas. Para a gente usar as formas, que é o que interessa, tá? Sempre que eu vou fazer uma conta do Excel, mas eu vejo coisas lá que depois você chega em casa e vocês vão se matar, né? Tá? Tem uma conta, o soma, o médio, coisa, que estava tudo bonitinho. O que eu tinha que fazer? Mas não tinha o igual na frente. Então eu não ia fazer nada, é um erro. Não ia fazer nada, não ia fazer a conta que não é forma. Tá? Então sempre que eu vou executar uma forma naquela célula que eu quero um resultado, tem que ter o sinalzinho de igual. Tá? As formas básicas, soma, subtração, divisão, multiplicação e potência. Aqui eu fiz uma relação de cima para baixo, mas vocês sabem na matemática que primeiro vem potência, multiplicação, divisão. Tá? Então cuide isso nas prioridades, tá? De fazer um cálculo. Como por exemplo, isso aqui, 2 mais 2 que divide 2. 2 mais 2 que divide 2, quanto é que é isso aí? 2, pô, já tinha caído. Já tinha caído, né? Olha só, 2 mais 2 que divide 2. Se eu jogar isso aqui para o meu Excel, fazer essa conta, ele vai pegar 2 que divide 2, opa, isso aqui é 1. Para depois somar com 2, isso aqui deu 3. Ah? Porque vocês sabem que na matemática tem chave, colchete e parênteses. Na nossa linha computacional aqui só tem parênteses. Então eu tenho que forçar, se eu quero uma soma, 2 mais 2, opa, isso aqui é 4, agora eliminei os parênteses, que depois vai dividir por 2, isso aqui vai dar 2. Tá? Excel é a mesma coisa, eu vou fazer uma conta, ele vai fazer essa conta, mas se ele olhar as prioridades, ele vai nos pegar, então cuide com isso. Tá? Então olha só, o mais, tá? Para somar duas célulazinhas, ou 2 ou 3 ou 4, tanto faz, mas em algum momento alguém vai dizer assim, somei 1 com 2, planilha célula 1 com célula 2, joia, não vou usar uma função, vou usar uma forma. Mas em um momento eu vou colocar aqui mais e mais e mais. Olha só quantos mais eu vou ter que digitar. Então em algum momento nós vamos usar a função soma. Tá? Assim como tem menos, assim como tem asterisco, que é a multiplicação. Na multiplicação tanto faz. Esse por esse e esse por esse vai dar o mesmo resultado. Tá? Na divisão, esse é o cara e esse é o cara que está dividindo. Tá? 10 dividido por 2. Não é 2 dividido por 10. Esquerda, direita, o cara que divide. E é esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, que às vezes vem, isso aqui é a contrabarra. Isso aí não é o professor que está dando a explicação, Pietro, né? Brincadeira. Então cuida o contrabarra. Esse tiozinho aí, não é o tiozinho que gritou, é esse tiozinho aqui. Ó, isso aqui é a base vezes o expoente. A base, por exemplo, 2, quero representar 2 na terceira. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Eu não tenho como botar no Excel aqui o 3 lá embaixo. Então isso aqui é a base, e aquele cara ali é o expoente. Então cuide disso aí. É um tio, é o sinal de tio, o acento que a gente está acostumado. Isso aqui, ó, posso misturar o mais, o menos, o asterisco, barra, tanto faz. Diga. Aqui não obrigatoriamente eu tenho que colocar entre parênteses, porque eu não tenho uma prioridade. Se eu tivesse outra sequência aqui de alguma coisa, eu precisava colocar entre parênteses. Porque ele fazer primeiro, que eu vou chegar aqui agora, quer ver? Isso aqui, ó. Tem o parênteses,
Porque é aquela continha de 2 mais 2 que divide 2. Se eu não colocasse entre parênteses, ele ia fazer primeiro esse cara e não. Então, como eu tenho uma prioridade aqui, opa, sinalzinho de igual, que é a fórmula, somo o valor que tiver nessa célula mais o valor dessa, tiro o parênteses e depois divido pelo valor de fora. Tá? Quando tiver isso aqui, foi o 2, ó, ele pegou, dividiu para depois somar. Ah, mas eu queria uma média. Pô, tu queria uma média, mas tu não disse para o burrinho do computador, tá? Que era assim que ele... Quem é inteligente somos nós. O carinha aí é um baita de um burrinho. Se jogar sal grosso dentro dele, vai devolver sal grosso, não vai mandar. Tá? É burro. Tá? Isso aqui, ó, eu botei 1, 2. Tá? Prioridade dos parênteses. Primeiro os mais internos para depois os externos. Então ele vai fazer que conta que ele vai fazer isso antes. Esse mais esse tirou esse parênteses. O valor que ficou aqui dentro, ele vai dividir por 2. O resultado disso aqui, ele vai multiplicar por 5, que é o valor que estava fora. Tá? Então, se a gente parar de frente aqui, ó, de dentro para fora. E se vocês lembrarem desse de dentro para fora, é isso aqui. É a chave, o colchete e os parênteses. Como a gente só tem parênteses aí dentro, trabalhamos com os parênteses. Tá? Matemático. Tá? Então, cuide disso aí. De dentro para fora. Ah, mas só tem 2 aqui. Podia ter 2, 3, 4, quantos quisesse. Tá? Saindo das nossas fórmulas, vamos para a função. Opa, eu tinha o A1 mais o A2. Pô, mas agora eu quero somar um monte de células. Então não vou botar mais. Função, soma. Então algumas mais utilizadas, soma, média, contar os números, o max, que é o máximo, e o mínimo. Tá? Que acontece aí? Eu tenho que fazer uma coisa antes, que eu preciso de um intervalo. Tá? Sai de um lugar e para em outro lugar. Um pontinho um em cima do outro. Então tudo que tiver aqui dentro, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9, se eu colocar um soma aqui na frente, ele vai somar esses carinhas aqui. Tá? Isso aqui é uma corrida que eu tenho aqui dentro. Substituir aquele meus mais A2, mais A3, mais A4 por 2 pontinhos. Tá? Se eu utilizar igual a soma, ele vai percorrer isso aqui e vai somar para mim. Tá? Soma média, continuum, quantidade de números dentro daquela célula, máximo e mínimo. Vamos ver aqui agora. O soma do A1 até o J1, tudo que tiver lá, ele está somando. Ah, mas se eu não coloquei esse cara aqui na frente, não vai acontecer nada, porque esse aqui é a minha função. Estou somando, que é o meu autossoma. A média, olha só, isso aqui é a mesma coisa, igual a soma do A1, A2 e A3. Quantas casas eu percorri aqui? A1, A2 e A3. Se eu fizer isso aqui e dividir por 3, eu vou ter a média, né? Mas se eu fizer isso aqui, média do A1 até o A3, vou ter a mesma coisa? Resultado final. Opa, eu vou dizer, esqueci, né? Igual a soma do A1, A2 e A3. Somo 1, somo 2, somo 3, divido por 3. Vou ter um valor de média aritmética no final. Igual a média do A1, ponto, intervalo, até o A3. Vou ter o mesmo resultado de cima, vai ser o mesmo resultado de baixo? Sim ou não? Sim, né? Vai ser o mesmo resultado. Porque olha só, quantas casas ele percorreu aqui? 1, 2, 3. Quantas casas percorreu aqui? 1, 2, 3. Porque eu sei que o conceito de média é a soma dos valores dividido pela quantidade. Que quantidade é essa? Quantas células ele passou? Ele passou pela 1, pela 2, pela 3. Se eu quero uma média, ele já somou. Soma 1, soma 2, soma 3 e divide por 3. Mas agora, em algum momento, tem isso aqui. Para pegar, gente, esse resultado aqui é diferente desse resultado aqui. Porque o valor que der aqui, eu ainda vou dividir por 3. E aí eu já caí fora. Então, cuide. Sempre quando for fazer uma média, ele já está somando. Claro, porque o conceito de média ele tem que somar para depois dividir. Então isso aqui é igual, mas se botar um barra ali, 3, o valor fica diferente. O máximo, o que é o máximo? Ele vai percorrer essa célula, se por acaso tivesse 100, 200 e 400. Ele vai retornar o maior valor que ele percorreu lá dentro. O máximo vai voltar naquela onde é que eu coloquei a fórmula. Assim como tem o máximo, eu tenho o mínimo. Por exemplo, eu corri e aqui tinha um número 100, aqui tinha um número 500, opa, aqui tinha um número 50 e aqui tinha um número 1000. Não interessa a ordem, Ele vai jogar na tela onde é que eu coloquei essa célula aqui ativa,
o maior valor. Opa, qual é o maior valor? 1000. Tá? Assim como existe o máximo, também tem o mínimo. Percorreu, tem o 100, tem o 500, tem o 50, tem o 1000. Opa, que valor que vai aparecer aqui na tela? O 50, que é o menor valor. Tá? O mínimo. Tá? O continuum, o que é o continuum? Continuum de contagem, num de número, mas não é o número que está dentro da célula, e sim quantas células ele percorreu. Tá? Conte ponto num daqui até aqui, ele vai jogar um 5. Tá? Se ele correu 5 casas. 5 casas que eu digo 5 células. Se ele correu 2, ele vai colocar um 2 aqui. Tá? Isso aí tudo função. Tá? Temos tempo ainda? Bah. Então olha só. Isso aqui também. Tá? Isso aqui eu vejo. Tá? Uma coisa que eu vejo um monte de gente cair nessa história aqui. Tá? Olha só. O C de condição. Tá? Igual a C. Sempre no C tem um teste lógico, uma coisa que eu estou testando. Tá? Se a média da escola, ou se o aluno tirou uma nota que está aqui nessa condição maior que 7, se isso aqui for verdadeiro, ele vai jogar um textinho na tela que o aluno está aprovado. E sempre o texto vem entre aspas. Tá? Aspas assim, não é uma guampinha aquela do apóstolo, é essas aspas aqui. Tá? E se isso aqui for falso, negativo, vai ser o reprovado. Tá? Mas também vejo coisa assim, ó. Se o teste lógico, valor falso e valor verdadeiro. Não, é verdadeiro sempre antes, tá? Para depois vir o falso. Tá? E aí alguém vai dizer, bah, mas eu tenho dúvida ainda se a boquinha aberta para lá é maior, se a boquinha aberta para cá é menor. Tá? Então, ó, ele está testando. Se o valor que está aqui naquela célula 1 tinha o número 6. O 6 é maior que 7? Não, o 6 não é maior que 7. Então, verdadeiro é a pergunta. Ah, é maior? Não, não é. Então, esse aqui é o falso, ele vai aparecer isso aqui na tela. Se satisfazer uma, a outra já era. Não interessa se é aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Tanto faz. Tá? E se alguém ainda tem dúvida nesse carinha aqui e nesse carinha aqui, bota o carinha aqui, bota o carinha aqui e... Certo, né? Ó, vira aqui, fica um 7. Vira aqui, fica um 4. O 7 sempre é maior para lá, porque o 7 é maior que 4. E o 4 sempre é menor para cá. Tá? Tá. Certo? O que mais? Não era aí que eu queria parar. Era... podia ser. Olha só. Só dá uma olhadinha nessa tabela. Tá? Que é uma tabelinha de teste. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D. Tá? Então, olha só. Eu vou usar uma forma que é o conte C, conte de contagem C de condição. Tá? Ele está perguntando o quê? Um intervalo da conta que eu vou fazer e um critério para aquele C. Tá? Então, olha só. Igual a conte.C do B2, que carinha esse aqui? É o intervalo, né? Que vai do B2, B3, B4 e B5. Ponto e vírgula, 2009. Então, olha só. Esse aqui é o intervalo e esse aqui é o critério. B2 a B5. O que eu tenho do B2 até o B5? O ano dos meus carros na minha tabela. 2009, 2007, 82, 2010. B2, pontinho, pontinho, até o B5. Do B2 até o B5. Opa, é o meu intervalo. E está perguntando tudo aquilo que é 2009. Quem é 2009? Opa, tem um... Não é esse, não é esse, não é esse. O que ele vai jogar na tela é uma contagem. O númerozinho 1, que é referente a esse cara aqui. Ele está fazendo uma contagem do intervalo. De onde é que eu assinalei? Do B2 até o B5, que é o B que está aqui. E aquilo que for igual a 2009. Só tem um carrinho ali que é 2009. Então ele vai jogar umzinho na tela. Tá? Então ele fez um C de contagem. Tá? O conte da contagem e o C de um critério. Então pense que o C, todo mundo já sabe, é uma condição que ele precisa. Tá? O C é sempre de condição. Se estiver chovendo de manhã, vai de tarde. Se estiver chovendo de tarde, vai de manhã. E é por isso mesmo. Tá? Dentro do meu C, que a gente viu lá o aprovado e o reprovado, eu posso ter C composto. O que é o C simples? Verdadeiro ou falso? O composto, 1, 2, 3. 4, 5, 6 e vai indo. Se o A1 for igual a 7, tá? O aluno tirou 5 na prova. 5 é igual a 7? Não.
5 é maior que 7? Não. 5 é menor que 7? Sim. Reprovado, vai jogar naquela coisinha lá, tá? Na célulazinha. Tá? Ele percorreu, não interessa, foi o último que foi o verdadeiro. Tá? Mas ele vai correr tudo para dar um resultado no final. Agora ele tirou 7. 7 é igual a 7? Sim, 7,0 é igual a 7. Tá? 6,9 não é igual a 7. 7 é igual a 7, verdadeiro, está na média. Não passa por esse, não passa por esse, não passa por esse. E já era. Tá? Agora tirou 8. 8 é igual a 7? Não. 8 é maior que 7? Sim, aprovado. Então, aqui no meio. Então, percebo, pode ser a primeira, pode ser a do meio, pode ser a última, sem problema nenhum. Tá? O soma C, tá? Tinha um conte C de contagem. Não vão confundir um contar, o conte, tá? Com somar. Conte conta. 1, 2, 3. Soma, está somando o valor. 10 mais 20, 30. Soma C, o intervalo do critério, o intervalo para minha soma. Então, olha só. Eu vou somar. Tá certo essa fórmula aqui? Quase, né? Tá voltando igualzinho ali. Tá? Olha só. Igual a soma do B2 ao B5. Tá? Igual a soma do B2 até o B5. O que tem ali? Do B2 até o B5. Tudo que for maior ou igual a 2009. Primeiro ele se posicionou do B2 até o B5. Tudo que for maior ou igual a 2009. Esse não é maior, mas é igual. Esse não me interessa, esse não me interessa e esse me interessa. Então, ó, maior ou igual 2009, 2007 não quero, 82 não quero e 2010 eu quero. Então, o que vai acontecer? Entre o B2 até o B5 é o meu critério de intervalo. Tudo aquilo que for maior ou igual a 2009. Agora, do D2 ao D5. O que eu tenho do D2 ao D5? Eu tenho do D2 até o D5 os valores que eu pesquisei aqui. Ó. Aqui eu rodei e aqui eu parei. É verdade isso? É. É mentira, é mentira, é mentira. É verdade. 31 mil com mais 38 mil, 69 mil. É esse valor que ele vai jogar. Então eu percorri a minha célula. E sempre quando vocês fizerem esses cálculos, essa solicitação aqui, se vocês derem um clique na forma, vai estar marcadinho esse cara aqui, ó, tudo assim, né? Vocês vão observar lá, que é aquele cara que eu selecionei. Tá? Pessoal, que hora nós temos aí? Tá? Tá. Olha só, deixa eu ver se eu consigo terminar só esse pedacinho aqui para vocês. Se a gente for trabalhar com porcentagem, asterisco é multiplicar alguma coisa, 10%. O mesmo cálculo eu posso fazer com 0,10. Poderia fazer o mesmo cálculo com 0,10? Aqui é vírgula, cuidado com o ponto, é vírgulazinha. O ponto é do milhar. O ponto é do milhar. 1000,00. Isso aqui da casa decimal, isso aqui é do milhar. Cuidem com isso. Isso aqui, esse carinha aqui nos pergunta às vezes, o quadradinho ali. Quando tem aquele quadradinho ali, eu posso usar a alça de preenchimento. Se por acaso eu botei 1, 2, ó, tá selecionado. A célula ativa agora não é só mais a primeira, é a primeira e a segunda. Então olha só, o meu Excel, quem fez ele, a programação por trás dele, é um cara inteligente, porque depois do 1 vem o 2. Então se eu segurar aqui, nessa alça de preenchimento, que é esse carinha aqui, até falo que a alça de preenchimento está ali. Só que é esse carinha aqui que eu preciso, ó, o mais fininho, tem o gordinho, tem o fininho. Se eu encostar ali e puxar, ele vai fazer o auto preenchimento para nós. O que seria o auto preenchimento? Se a sequência era 1, 2, ele sabe que é 3, é 4, é 5 até o parar. Se é múltiplo de 10, aqui tem o 10, aqui tem o 20, selecionei os dois, 30, 40, 50 e assim por diante. Agora, segunda-feira e terça-feira. Se eu puxar isso aqui, não vamos pegar a segunda sem um tracinho feira, que ele não vai estudar. É segunda, tracinho feira. E puxar, ele vai chegar no domingo. Quando chegar aqui no domingo, ele vai botar segunda de novo e assim por diante. Janeiro e fevereiro. Depois vem março. É só puxar o auto-preenchimento que ele faz. Que mais? Isso aqui é o finalzinho das formatações do Excel. Até não é a tela do 2007, sem problema nenhum. Casas decimais. Aumenta
um clique, 2 cliques aumenta 2 casas, 3 cliques aumenta 3 casas, tá? E vou voltando, separando o milhar. Tá? Em algum momento, em cima daqueles meus dados, se eu quiser inserir um gráfico, como é que eu faço para inserir um gráfico no Excel? É só através do inserir do menu não, da guia do inserir, que tem um assistente de gráfico. É isso que nos interessa. Tá? Assistente de gráfico, em cima da tabela que eu vou fazer. Pessoal, olha só, como é um nosso aulão, né? Nós temos tempo para isso. Eu gostaria de passar muito mais coisas para vocês, mas eu acho que vocês já tiveram... Não sei se alguém teve aula comigo, eu acho que não. Não sei se alguém fez por EAD também, mas também deveria ter aula comigo, se quem fez. Eu desejo para vocês, amanhã e depois, uma boa prova, sucesso. Gostaria de não ver vocês aqui, no sentido, tenho que fazer de novo, mas gostaria de ver vocês aqui fazendo outras coisas, outras disciplinas. Um abraço para vocês, sucesso, tudo de bom. Se alguém precisar de alguma coisa referente aos nossos conteúdos, lá no início nós tínhamos o nosso e-mail, né? Pode me mandar, tá aí, ó. Digo que aula é, se é do aulão, pode mandar lá que eu respondo, alguma coisa para vocês, certo? Tudo de bom, um abraço, até a próxima.